Então vamos abrir aqui o livro de Deus, onde a palavra de Deus está aqui para falar conosco, amém? Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, versículo 23. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Amém. Vamos ministrar o louvor a Deus, a Ele que merece toda honra, glória e poder. Êxodo capítulo 15, versículo 23. As águas amargas. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, que lhe mostrou um galho de árvore, o qual ele lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinando os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardando todos os seus estatutos, nenhum das enfermidades porém sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Eli, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Amém. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus, Ele é poderoso. O nosso Deus, que fez os céus e a terra e tudo que nela há. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E o povo de Deus, que foi crescendo, quando Deus falou para Abraão, para que multiplicasse, para que a sua descendência multiplicasse como as estrelas do céu. E aqui estamos porque nós somos filhos de Deus, através de Cristo Jesus. E o povo começou a crescer em números, e o povo de Jacó, que Deus escolheu, Abraão, Isaac, Jacó, e aí eles começaram a passar necessidades, passar fome, eles foram para o Egito, e lá se multiplicou até que infelizmente acabaram virando escravos e viveram ali por mais de 430 anos. E eles clamavam, pediam a Deus que fossem libertos, e Deus enviou Moisés. Deus sempre nos ouve, mas é no tempo dele. Demorou muito, demais. É sempre no tempo e na hora que Deus quer. Nós que temos que saber pedir, fazer a vontade de Deus, mas também saber esperar, para ver o que Deus quer de nós. Então Deus enviou Moisés, que libertou aquele povo, e fez com que aquele povo passasse no meio do mar vermelho, porque Deus abriu o mar para que eles pudessem passar. E Faraó e seus soldados foram atrás deles para que pudessem matá-los, só que Deus não deixou. Deus libertou aquele povo, deixou que eles passassem o mar, atravessassem.
paz. E a hora que aqueles soldados estavam atravessando, o mar se fechou e matou a todos. E é ali que aconteceu esse milagre, que o poder de Deus ali fez com que aparecesse aos olhos de todo aquele povo que estava ali, que eram mais de 3 milhões. Fora ainda tem as mulheres e crianças. Então era um povo muito, muito grande. E Deus libertou aquele povo, porque era aquele povo que Deus queria que fosse para a terra prometida. E aí foi quando Moisés fez um cântico de louvor e agradecimento pela libertação que eles tiveram. Moisés disse que Deus era poderoso, maravilhoso. Deus libertou eles, lançou no mar os carros do faraó, seu exército, cobriram todos eles. A grandeza da excelência de Deus, a gloriosa, maravilhosa e poderosa beleza de Deus sobre aquele povo era imensa. E todos ficaram felizes, contentes, se alegraram pela libertação que eles tiveram, porque eles eram escravos, cativos. E Deus os libertou ali e deixou eles livres. E eles ficaram muito felizes, se alegraram. Miriam, que era irmã de Moisés, pegou seu tamboril também, começou a cantar, louvar, engrandecer, e dançava ali, cantando e louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor pela libertação que eles tiveram. Então muitas vezes é assim conosco, não é? Quando a gente ora, nós clamamos, nós fazemos o nosso propósito com Deus. Tem que ter propósito com Deus, jejuar, orar, ser fiel a Deus, aos seus mandamentos, e aí Deus nos ouve. E se for de sua vontade, Ele vai te atender. Ele me atendeu muitas e muitas vezes. Se nós formos pensar do que Deus já nos livrou, do que Deus já nos fez, nós também teríamos que nos alegrar, cantar e entoar louvores, sempre, sempre, sempre agradecendo. Só que o homem tem memória curta, infelizmente. Acontece muitas vezes conosco, a gente às vezes fazer alguma coisa para alguém e depois aquela pessoa acaba sendo ingrata com você. Infelizmente o homem é assim, muitos deles. E o homem é assim com Deus, principalmente, infelizmente. Então, ao invés de agradecer a Deus, sempre louvar, sempre estar na presença de Deus, eles começam a murmurar, eles começam a reclamar. Deus sempre dá o melhor para nós. Quando nós pedimos a Deus, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós pedimos para que Deus nos livre do mal. E Deus sempre está nos livrando. Mas para acontecer isso, nós temos que sempre estar na presença de Deus. E aí, quando eles estavam ali felizes, passou-se 3 dias de que eles tinham saído dali do Mar Vermelho, e eles chegaram a Mara, ali no deserto de Sur. Depois fez Moisés partir para os israelitas do Mar Vermelho, saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, mas não acharam água. Então imagine todo aquele povo andando no deserto, com aquele calor, todos cansados, 3 dias andando, e eles tiveram sede. E aí eles foram atrás de água e não acharam. E aí, em vez de eles pedirem, orarem,
eles começaram a reclamar, começaram a murmurar, começaram a ficar irritados. E ali eles acharam um lugar que tinha água, só que a água era amarga, não tinha como beber. Eles foram lá, todos com sede, beberam aquela água e era amarga. Era uma água boa, só que não era para eles consumirem. Não tinha como, que era amargo, o gosto ruim para eles. E eles ficaram irritadíssimos, começaram a ficar nervosos. E aí eles reclamaram, murmuraram contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então essa era a terceira queixa que eles fizeram contra Moisés. Só que quando eles falam contra Moisés, não é contra ele que estão falando, é contra Deus. Então muitas vezes as pessoas estão murmurando, estão reclamando, e elas reclamam contra o pastor, contra a pastora, falando isso: porque fez isso e aquilo. Vocês precisam tomar cuidado com a língua, tomar cuidado com a boca, com o que fala, porque muitas vezes você não está falando contra o pastor, está falando contra Deus. Porque muitas coisas que o pastor pede para a gente fazer é orientação de Deus, porque Deus mandou fazer, porque Deus quer que faça assim. O pastor está sendo orientado pela palavra de Deus, está sendo orientado por Deus. E Deus pede para que o pastor fale. Moisés aqui era o pastor deles. E ele falava diretamente com Deus. Deus orientava: faz isso, isso, isso. Ele ia lá e fazia, pedia para eles fazerem. Só que eles eram rebeldes, não faziam, ou se fazia de qualquer jeito. E quando não dá certo, murmurava, reclamava. Então muitas vezes, quando Deus pede para a gente fazer alguma coisa, que Deus orientou para que fizéssemos alguma coisa, temos que fazer sem murmurar, sem reclamar. Temos que fazer porque é o que Deus quer da gente, é o que Deus quer que nós façamos, porque Deus sabe sempre o que é melhor para nós. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos dois caminhos a seguir. Deus deixa você escolher, Ele não te obriga a nada. Você quer aceitar Deus? Amém, glória a Deus. Quer aceitar Jesus como seu único Salvador, Senhor da sua vida, da sua casa e toda a sua família? Amém. Não quer aceitar? Deus não vai te obrigar, porque não é por força, é o próprio Espírito Santo também que vai convencer. A pessoa tem que querer. Não adianta você querer levar uma pessoa no lugar forçada se ela não quer ir. Às vezes você leva, mas a pessoa vai ali emburrada, vai ali de cara fechada, reclamando, murmurando. Não murmure contra Deus. Tome cuidado com o que você pensa, com o que você faz. Que Deus conhece o seu coração, Ele sabe como você é. Deus sonda seus corações, seus pensamentos. Deus sabe. Ele sabe também o que vai acontecer lá na frente. Só que Ele quer saber como você é realmente, como que você vai se comportar em determinadas situações. Muitas vezes estamos bebendo águas amargas. Tudo isso aqui é um propósito de Deus na sua vida, para Ele te provar, para Ele fazer você crescer, porque lá na frente você vai ter bênção. Também pode se dar sua bênção hoje aqui, mas para você receber essa bênção, você vai ter que percorrer um caminho. E esse caminho não é você ver aqui já está lá na frente, muitas vezes aquilo está sendo amargo, está sendo difícil, está sendo muitas vezes até desgastante.
pessoa às vezes pensa até, fala assim, nossa, Deus, eu não vou aguentar, eu não estou aguentando. Mas Deus está te sustentando. Amém. Deus te trouxe até aqui, Ebenezer. Tudo é para honra e glória de Deus. Tudo é para honra e glória de Jesus. A peleja não é nossa. A peleja não é nossa. O ano passado eu passei por uma situação tão difícil. Eu fiquei quase 10 meses ali naquela peleja, naquela luta, orando, pedindo para Deus, clamando. Só que eu sabia que essa peleja era de Cristo Jesus. Porque Deus é o juiz dos juízes, Jesus é o advogado dos advogados. Nós que somos justos, somos fiéis a Deus, somos fiéis nos dízimos, nas ofertas, somos fiéis aqui, porque estamos na presença de Deus sempre, honrando a Deus, louvando, glorificando a Deus. Esse Deus vai honrar. Deus honra o que você faz. Deus sabe dos seus sacrifícios, das suas lutas, das suas amarguras, muitas vezes noites sem dormir, muitas dores, às vezes até enfermidade vindo sobre o seu corpo. Só que Deus está ali junto, te segurando, te amparando. Amém, Jesus. Graças a Deus. E aí, o povo foi ali reclamar com Moisés. Você trouxe nós aqui para morrer nesse deserto? Fazia 3 dias que eles tinham visto aquela maravilha, passado no meio do mar, que se abriu, ficou como 2 paredes ali de água, e eles passando no meio do mar, a pés enxutos, a coluna, a nuvem por cima deles, guiando, e à noite a coluna de fogo também, os guiando e aquecendo eles. Então Deus estava fazendo milagres ali. Era um milagre todo dia, o tempo todo. Depois de 3 dias que eles tinham passado aquilo, fora o que eles passaram lá no deserto, os outros milagres foram acontecer para eles poderem ser livres, libertos das pragas que foram lançadas para o povo do Egito. E com eles não aconteceu nada, porque Deus não deixou. Aquele que é de Deus, aquele que se consagra a Deus, aquele que é ungido, aquele que tem um propósito com Deus verdadeiramente, que ama a Deus, esse Deus não deixa ninguém tocar. O inimigo não toca, porque Deus não deixa. Você não perde de louvar a Deus, de engrandecer, de fazer o melhor para Deus. Você tem que fazer o melhor, Deus é o melhor. Não faça mais ou menos, de qualquer jeito. Quando Abel e Caim foram fazer uma oferta para Deus, Abel deu o melhor. Ele juntou o melhor dali do que ele tinha. Das ovelhas, ele juntou o melhor. Mas Caim deu de qualquer jeito. Deu assim, vai esse aqui mesmo, pode ser. Ali, não, esse aqui tá bom. Será que você está fazendo isso para Deus? Tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira? Deus não merece isso. Deus merece o melhor sempre. Deus não te obriga a nada, você tem que fazer por amor. Só que Deus conhece o seu coração. Se você está fazendo o mesmo, de livre e espontânea vontade, por amor a Deus, por amor à obra, por amor a Cristo Jesus. E aí quando Abel deu a sua oferta, deu o melhor, Deus se agradou, porque ele tinha dado o melhor. Como Caim fez de qualquer jeito, Deus não se agradou, Deus não recebeu. Então muitas vezes estamos fazendo coisas para Deus, pensando que estarem certas e querendo que Deus reconheça e aceite. Será que muitas vezes você está fazendo, Deus está aceitando? Você está dando aquilo que você tem de melhor para Deus?
é o seu amor, a sua atenção, o seu trabalho, o que você sabe fazer? Ajudar na obra de Deus, ajudar na limpeza daqui do templo de Deus. Como o pastor pregou na quinta-feira, ele estava falando sobre Davi. Davi, ele juntou tudo que ele tinha, das riquezas dele, ele juntou tudo, não deixou nada para ninguém, ele juntou tudo que ele tinha de melhor para fazer o templo para Deus. O que você tem feito para fazer para a obra de Deus, para o templo de Deus? Temos que dar o melhor. Como aquela viúva que não tinha nada, ela foi lá, deu as 2 únicas moedinhas dela ali de oferta. Essa Deus acolheu, porque era o que ela tinha, ela só tinha aquilo, não tinha mais. E Deus recebe, não é a quantidade, é a qualidade. Como você está dando? De que jeito? Deus não quer sobras, Deus não merece sobras, não merece que seja de qualquer jeito. E aí o povo aqui começou a reclamar porque não tinha água, começou a falar, já foram lá reclamar para Moisés. Então quer dizer que eles já tinham reclamado outras vezes, é a terceira vez que reclamou, falando que eles estavam com sede, se trouxe ali no deserto para morrer. Foi quando Moisés clamou ao Senhor. Nós temos que clamar, orar. É isso que Deus quer que nós façamos, que a gente sempre esteja em constante oração, pedindo para Deus. Ah, mas Deus não sabe? Sabe. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Deus sabe tudo. Deus te conhece desde a formação do ventre da sua mãe. Ele conhece todos os ossos, todos os seus órgãos, tudo. Ele conhece os seus pensamentos, seu andar, seu falar, seu agir. Deus conhece e Ele sabe das suas necessidades. Mas Ele quer que você peça, que você clame, que você ore, que você faça por merecer. Precisamos nos humilhar para Deus, nos derramar diante de Deus, na presença de Deus, para que nós possamos receber as bênçãos. Graça é bem não merecido. Deus nos dá a graça para nós, mesmo nós não merecendo, mas Ele dá. E aí, quando foi que Moisés clamou, orou, ele pediu. E aí Deus mostrou um galho de árvore, mostrou um lenho, um pedaço de madeira. Deus mostrou. Foi louvado aqui que às vezes Deus não fala, não é sempre que Deus fala, mas Ele mostra. Ele mostra, e a pessoa vê aquilo ali, ela tem que entender o que Deus está querendo dizer naquilo que Ele está mostrando. Você sabe o que significa esse lenho? A simbologia dele? E aí, Deus mostrou para ele aquele pedaço de madeira, aquele lenho. E aí Moisés pegou aquele lenho e jogou sobre as águas, e elas se tornaram doces. Amém, Jesus. E aí eles puderam beber. Glória a Deus. Esse lenho, essa madeira, representa a cruz de Cristo. Aquele que tem Cristo Jesus na sua vida se tornará doce. Tem muitas pessoas amargas, azedas, qualquer coisa já fica só nervoso, nada tá bom. Porque não tem Cristo na sua vida, porque é infeliz. Aquele que tem Cristo Jesus é feliz, porque o amor de Cristo nos resgatou lá naquela cruz. Essa cruz que foi feita do madeiro, Cristo foi pregado ali por mim, por cada um de nós aqui, para nos salvar, nos curar, nos libertar. Essa água aqui, ó, que eles precisavam, era água pura. Nós precisamos de Cristo Jesus. Aquele que tem Cristo
nunca terá sede. Quando Cristo falou com uma cananeia, ele estava pedindo água, e ele disse para ela: daquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E ela falou: ai, me dá dessa água aí, eu não vou precisar vir aqui mais. Cristo é a fonte de água viva que nós precisamos para a nossa vida. Graças a Deus por isso. Sem Cristo nós vamos ser uma pessoa amarga, sem propósito. Eu fico pensando, quem não tem Cristo Jesus na vida, quem não aceitou Jesus, está fazendo o que aqui, nessa terra? Para quê? Porque isso aqui acaba. Isso aqui é efêmero, passageiro, acaba logo. Todos temos um tempo na vida, né? Tem criança que morre, idoso, novo, não tem uma regra. Mas sabemos que 70 anos é o limite do homem. Passando disso, é enfado. Então quem passou dos 70 está no lucro. E aí a pessoa, ela tem que aproveitar em cada momento da sua vida que está vivo, de aceitar Cristo Jesus, para que ela seja salva e ainda viva depois na glória eterna com Cristo Jesus. Amém, meu Pai. Graças a Deus. Agora a pessoa já sofre aqui, não tem Cristo, é ímpio, faz coisas erradas, sofre, que tem muita gente que sofre, mata, rouba, usa drogas, ela vai se matando aos poucos, fuma, bebe, fica caindo por aí nas ruas, aí ela morre e ainda vai perder a salvação porque não aceitou Cristo. Então ela sofreu aqui e depois que morrer, a sua alma vai para onde? Então as pessoas precisam se preocupar mais com a vida espiritual. Elas ficam muito ligadas aqui às coisas da terra, do que tem aqui na terra, do que está acontecendo. Só ganhar, trabalhar. Tem gente que não pensa em outra coisa a não ser trabalhar. É lógico, tem gente que aposenta, volta a trabalhar porque precisa, mas não precisa ser aquilo ali um propósito de vida, só fazer isso. Não procura Deus, não vai para a casa de Deus, não ora, não faz nada. Então, para quê? Para que isso? Para que está aqui? Se não for para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus. E aí o que ele fez? Ele pegou esse leiro, jogou ali naquela água, e elas se tornaram doces. Ali Deus lhe deu estatutos e ordenança, e ali os provou. Deus fez isso de propósito. Deus já sabia que ali teria aquele tipo de água, que eles iriam murmurar. Tudo aquilo foi por um propósito para eles passarem por aqui. Deus não dá nada de graça. Deus não poderia ter feito já a água doce direto. Eles queriam água, já ia lá, já bebia e pronto. Não, Deus fez com que Moisés orasse, Moisés clamou, pediu, e Deus mostrou o que ele teria que fazer. Aí ele viu aquele leiro. Então Moisés que pegou e colocou ali naquela água, e ela se tornou doce. Então Deus vai fazer coisas na sua vida, mas é você que tem que agir, você tem que fazer a sua parte. Se você só ficar sentado pedindo, chorando, clamando, Deus não vai fazer. Porque Ele quer ver você agir, você tem que fazer. Você tem que orar, você tem que jejuar, tem que fazer a sua parte perante Deus. Ele vai mostrar alguma coisa, um caminho que você vai ter que fazer. Você vai ter que entender, discernir o que Ele quer que você faça. E não tem que fazer do seu jeito. Tem gente que se desespera, não tem paciência, vai lá, faz do seu jeito, acaba fazendo tudo errado. E aí depois não adianta querer culpar Deus.
que aquilo que aconteceu foi consequência do seu erro, dos atos que você cometeu, que acabou acontecendo certas coisas. E aí Moisés fez isso, Deus quis que eles passassem por isso, porque era o propósito de Deus. Nós, muitas vezes, questionamos o método que Deus usa. Deus vai fazer do jeito dele. Muitas vezes não vamos aceitar. É o que aconteceu ali, eles começaram a murmurar, reclamar. Deus deu uma direção. Ele tinha um propósito para aquilo tudo. E Deus quis que fosse daquele jeito. Tinha que ser assim. E o nome do Senhor que foi glorificado aqui. O nome de Deus que foi glorificado, porque Ele supriu as necessidades do povo. Sempre Ele vai suprir as nossas necessidades. Basta a gente pedir, orar, clamar, para que Deus faça o que for melhor para nós. Sempre vai ser do jeito dele, não do nosso. E aí depois, o que Deus fez? Ele teve que fazer tudo isso porque ali Ele daria os seus estatutos, ali que Ele daria as suas ordenanças, os princípios, o que eles teriam que fazer. Ele daria as leis, o que eles teriam que fazer. Foi ali que Deus deu as leis para eles. Deu regras. Porque eles saíram do Egito, eles aprenderam muitas coisas erradas lá. Eles adoravam outros deuses, comiam o que não era lícito. Então eles tinham que ser educados na lei de Deus, conforme Deus ia falando. Deus foi falando a Moisés, Deus foi ensinando a Moisés para Moisés ensinar a esse povo. Por isso Deus deixou isso daqui, ó. Esse é o livro das leis de Deus. Aqui é onde Deus fala conosco. Tem tudo, tem as respostas que nós precisamos, está tudo aqui nesse livro, na Bíblia. Mas tem gente que fala assim, eu não entendo nada, é difícil. Deus enviou os pastores para isso, para que a gente possa aprender. Mas nós temos que estar no lugar certo, no lugar que fale a palavra de Deus, o evangelho genuíno, que ensine de forma correta, não fugindo daqui. Não frequentando lugares onde começa a fazer outras coisas aí que não tem nada a ver com a palavra. Temos que fazer exatamente o que Deus pediu. Por isso que Ele escolheu Moisés. Moisés foi uma pessoa muito instruída. Moisés viveu ali no Egito e foi ensinado tudo o que podia ali. Então ele não era analfabeto. Ele sabia muitas coisas. E foi durante esse período de 40 anos que Deus foi tratando ele. Deus vai tratando a gente. Não é assim de uma hora para outra. Ele viveu 40 anos no Egito. Depois que ele saiu de lá, ele ficou mais 40 anos ainda no deserto, para depois Deus chamar ele para libertar aquele povo. E nesse tempo, Deus apareceu para ele lá em Monte Sinai. Foi Deus falando com ele. Deus escolheu Moisés para que libertasse aquele povo. Deus escolhe pessoas para ajudar outros. Deus nunca abandona seus filhos. Ele sempre manda alguém para nos ajudar. A nossa principal ajuda que nós temos que ter é aqui, ó, da palavra de Deus. Tudo tem que ser feito através da palavra, pela palavra. E aí quando Moisés fez isso daí, Deus disse: se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus,
ouvires atento. Nós temos que ouvir a voz de Deus atentamente. Como que nós vamos ouvir? Ouvindo a palavra de Deus. Vindo aos cultos, ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos. Lendo a palavra de Deus. Deus fala conosco assim, através da palavra de Deus, usando também outras pessoas para falar da palavra de Deus. Alguns têm dificuldade, não conseguem ler, acham difícil. Por isso que tem os pastores para nos ensinar. Deus ensina eles, para que eles possam nos ensinar. Então nós temos que estar atentos ao que Deus está falando conosco. E aí, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, então nós temos que ouvir a Deus, fazer tudo o que é reto aos olhos de Deus, fazer o que é certo, o que é correto, inclinando os teus ouvidos aos seus mandamentos. Então nós temos que ouvir os seus mandamentos e fazer o que é reto, fazer o que é certo, e guardando todos os teus estatutos. Nenhuma das enfermidades porém sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Essa é uma promessa que Deus faz para nós. Amém. Deus cura. Amém. É Deus que cura. Mas para que Deus possa nos curar, nós temos que estar atento à palavra de Deus, temos que estar firme na igreja, ouvindo a palavra de Deus, fazendo o que é reto aos olhos de Deus, cumprindo fielmente o que Deus pediu para que nós fizéssemos. Jeová Rafa, é Deus que cura, é Deus que salva, é Deus que liberta. Nós temos aqui muitas pessoas que foram curadas. Nós temos testemunhos aqui. Uma das últimas coisas que Deus me curou foi do glaucoma. Porque em 2016, que eu descobri que eu tinha glaucoma, então eu tive que começar a usar um colírio próprio. Ele custava, na época, mais de R$100. Então, Deus já não deixou eu comprar porque eu conseguia de graça. E fui usando com o tempo. Mas o glaucoma é uma doença degenerativa que vai degenerando os nervos do olho. E a pessoa pode ficar cega e ela não vai enxergar nunca mais. Então esse exame que a gente faz aparece assim em alguns pontos escuros. Esse lado que está escuro é onde que já foi danificado, onde não tem como voltar aos olhos do homem. Então tinha lugar ali que estava bem escuro. E depois de um tempo, porque esse colírio é para regular a pressão do olho. Só que na realidade eu não tinha pressão do olho alta, então não precisei usar mais o colírio. Então Deus tirou o colírio. Mas quando foi o ano passado que eu fui fazer novamente esse exame, o médico disse: você não tem glaucoma. Foi Deus que curou. É Deus. Se é uma doença degenerativa que para o homem não existe cura, quem que curou? Foi Deus. Então aquele lugar onde tinha os lugares que estavam escuros, voltou ao normal, branqueou, está limpo. Graças a nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Então, ano passado, recebi cura de doença, Deus me deu livramento, Deus fechou a boca do leão. Tem que dar mais uma agora, né, irmão? Ah, falta mais uma, tem outra, vai ter outra aí, para a glória de Jesus eu vou testemunhar também. Eu sei que Deus vai fazendo, Deus vai trabalhando, tudo isso daí são propósitos de Deus na minha vida. Deus está me testando, Deus está vendo se eu estou firme ali, se eu vou continuar. Porque tem gente que acontece algumas coisas na vida, já começa a desanimar. Tem gente que acha assim: ai, eu vou ser crente, então não vou ter problema mais, né? A pessoa vê esse
isso daqui vai, eu vou ficar mais doente. Tem uns que não acontece nada e desanima também. Se outros que Não acontece nada. não acontece isso, já a pessoa pensa, né, que não vai ter nada, os que não acontece, às vezes desanima sem nada também, a gente não sabe. Né? Então as pessoas que mesmo estando bem ali, parece que está na presença de Deus, parece que ela ama a Deus, parece que ela quer glorificar a Deus, mas ela desanima. Por quê? Porque ela deixou Satanás entrar na vida dela. Deu brecha. A gente não pode ficar dando ouvido para os que falam de fora. A gente tem que fazer para Deus. Não ficar vendo, ai nossa, se eu virar crente, ai porque eu vou ter que usar isso, usar aquilo, ó, os estatutos aqui, ó. Os estatutos, as leis de Deus. O que eu mais gosto para todo mundo é ser crente, meu irmão. A gente que é crente tem que glorificar a Deus. Dá graças a Deus por ser crente. Tem que fazer, não, olha, a gente tem gente que perde a amizade com o outro porque, como eles falam, virou crente. Então, assim, azar deles, né? Quer dizer, azar deles melhor para nós. Que Deus vai afastar da gente aquele que não for para ficar do teu lado, Deus vai te afastar. Aquele que for para te atrapalhar na obra de Deus, Deus vai te afastar daquela pessoa. Eu amo ser crente, eu amo. Eu falava. Porque quando eu tinha mais ou menos uns 8, 10 anos, até quando eu tinha uns 13 anos, eu ia na igreja com a minha avó. Ela era crente. E eu estava começando ali, só que depois que ela morreu, eu já fui para outro lado. Infelizmente, acabei indo para o lado errado. Mas Deus sempre resgata a gente. Porque Deus sabe e conhece o nosso coração, a nossa sinceridade. Aí Deus me resgatou e eu vim para cá. Eu me converti realmente, abandonei os ídolos, abandonei as coisas do mundo. E estou feliz por isso, por essa escolha que eu fiz. Não me arrependo. Agora vai ter os que vão criticar. Aqueles que vão criticar são os que são filhos de Satanás. Porque quem é filho de Deus vai amar o que você está fazendo. Vai glorificar a Deus pela tua vida. Não te criticar. Aqueles que te criticam não estão falando contra você, estão falando contra Deus. É o que eles faziam aqui com Moisés. Quando eles criticavam, murmuravam, né, iam contra, eles estavam falando para Moisés, mas na realidade era para Deus que estavam falando. A mesma coisa, nós que somos crentes, não se abale não porque os outros falam, ai porque você anda assim, ai porque você não, eu teria que falar, ai você era tão feliz antes, não, eu sou muito mais feliz agora. A gente pensa que era feliz lá fora, mas não é. Nós somos muito mais felizes agora, que temos a presença de Deus. Você pode perder tudo na vida, menos a presença de Deus. Saul, Deus escolheu Saul para ser rei, porque o povo queria um rei. Quando o povo escolheu um rei, Samuel ficou chateado, mas Deus falou para ele, é a mim que eles estão rejeitando. O povo estava rejeitando a Deus, não a Samuel. E Deus escolheu Saul como rei. Só que Saul quis fazer do jeito dele. Saul quis ser livre, sem as regras que Deus tinha pedido. E aí foi que o Espírito de Deus que estava sobre Saul saiu. Porque ele não obedeceu a Deus, ele quis fazer do jeito dele. Então nós temos que atentar pelo que estamos fazendo. Se nós estamos fazendo o que Deus quer ou por nós mesmos. E aí, quando Deus vai nos provar, Ele não vai avisar. As provas vêm sem você esperar. Ontem, aconteceu antes de ontem, acho que foi ontem, aconteceu uma coisa assim que eu não esperava. Falei, nossa, mais uma peleja, mas eu sei que é Deus que vai pelejar por mim. Cada hora a gente pensa que as
provas acabam, mas não acabam. Só vai acabar a hora que a gente estiver lá na glória. Mas enquanto a gente estiver aqui, nós vamos ter as nossas dificuldades, amarguras. Mas nós sabemos que quem tem Cristo Jesus, sabemos que nós venceremos. E aí, Deus disse, Ele deu essa promessa, que aquele que ouvir atento a sua voz, fizer o que é reto, guardar seus mandamentos, nenhuma enfermidade porá sobre nós. Nós vamos ficar enfermos muitas vezes, mas a gente sabe que nosso corpo é frágil, nós somos limitados. Só que Deus cura. Deus cura, Deus faz. Eu fui curada de síndrome do pânico, depressão. Já aconteceu de eu estar num lugar, eu estava dormindo, eu acordava vendo vultos, eu gritava. Eu tinha pânico de passar em frente à escola. Eu não conseguia trabalhar, eu vivia tirando licença. Só que Deus me curou. Eu estou aqui para honrar o nome de Jesus. Então tem coisas que aconteceram, que o médico deu o diagnóstico. Só que a última palavra é do Senhor. A última palavra não é do médico, não é do advogado, não é do juiz. A última palavra de Deus é do Senhor. Então a gente tem que crer, confiar mais em Deus, que Ele sempre vai fazer o melhor para nós. A gente vai ficar às vezes até desesperado por certas situações, mas a gente tem que aprender a confiar que é Deus que vai fazer. Não vamos colocar no não, deixa acontecer, porque Deus sabe o que vai fazer. Ele vai criar a situação. E aí vamos ter que ouvir o que Deus quer que faça, para a gente fazer de forma correta, para que dê certo aquilo que Deus preparou para nós. E aí, então, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Então, eles queriam água. Chegaram ali, viram aquela água ali que não dava para beber, que era amarga. Aí, Deus realizou um milagre e transformou aquela água em doce, para que eles pudessem beber e matar a sede deles, das crianças, dos animais. Só que mais para frente, tinha 12 fontes de águas. Se lá na frente já tinha, por que eles teve que transformar aquela ali, que estava amarga em doce? É porque eles não estavam preparados ainda para receber. Muitas vezes Deus não vai te dar assim, logo, a bênção que você precisa. Vai demorar um pouquinho até chegar ali. Porque muitas vezes você não está preparado ainda para receber. A vitória, o propósito que Deus tem na sua vida é de vitória, mas vai ser aos poucos que nós vamos caminhando e fazendo, obedecendo, ouvindo a voz de Deus, clamando, orando, jejuando, ouvindo e obedecendo principalmente a Deus. Só assim que Ele vai nos abençoar. E através da bênção nossa, para nós, irá para os nossos filhos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Através de nós, Deus te escolheu para você ser um canal de bênçãos na sua casa, para você abençoar a sua família. Você está ali, Deus te escolheu para fazer isso. Se eles não querem, paciência. Do sangue dessa pessoa você está livre. Sua parte, você tem que fazer. Mas se ela não quer, paciência. Deus sabe o que faz. Mas a pessoa tem que saber realmente o que ela quer. Quem guarda os princípios, vive as promessas. Nós temos muitas promessas e Deus vai realizando aos poucos, desde que nós façamos a nossa parte com Deus. Amém? Glória a Deus. Fiquemos em pé.